Tudo bem com vocês? Muito bom. Ellen, muito agradecida pelo convite, todo o time da Rede Passo a Passo. É sempre uma grande honra, uma grande alegria fazer parte aqui da convenção, que é um momento tão esperado por todos nós. É um momento que a gente para repensar várias coisas do nosso negócio, do nosso comportamento, das oportunidades que nós temos no mercado, do que está acontecendo nesse mercado. Então, eu desejo fortemente que até o final do dia vocês saiam daqui cheios de anotações, mas principalmente com o plano da ação, de que forma e em que momento vocês e eu também vamos colocar o que nós estamos conversando aqui no dia de hoje em prática. A minha missão aqui hoje é falar de um tema que eu estou estudando bastante, que é a inteligência artificial, não no âmbito de entender muito de tecnologia, porque esse definitivamente não é o meu perfil, mas estudar de que forma essa transformação que a inteligência artificial está proporcionando já para os nossos negócios, para a prosperidade dos nossos negócios ou não. E aliado a isso, nós somamos também um assunto que eu sou apaixonada por ele, que é a liderança consciente. Não há como falar de liderança consciente sem trazer para vocês o capitalismo consciente. Quem conhece o capitalismo consciente? Já ouviu falar alguma coisa? Olha que legal, está aumentando. Legal. Há um tempo atrás a gente perguntava sobre o capitalismo, as pessoas ainda não conheciam. Então tem bastante gente que não levantou a mão, vou explicar bem rapidinho do que se trata, porque tem tudo a ver com essa questão da liderança consciente. O capitalismo consciente é um movimento global, está aqui no Brasil relativamente num curto período, há 10 anos, e essa forma de ver negócios, o capitalismo consciente, ele tem alguns pilares, esses 4 pilares que vocês estão vendo aí. Então, o que ele nos diz? Que hoje, as empresas que não se atentarem para um novo comportamento de consumo, para uma nova forma de gerir os seus colaboradores, para uma nova forma de criar laços de fidelidade com seus fornecedores, com seus parceiros, essas empresas não conseguirão continuar por muito tempo no mercado. Então, o capitalismo consciente, ele diz assim, que para que eu ganhe, o Lê não precisa perder. Dá para nós dois ganharmos juntos. Para que eu ganhe, o meu colaborador, ele não precisa perder. Nós dois podemos ganhar e crescer juntos. E aí, ele traz isso tudo aqui para esse cenário da liderança consciente, para a gente entender o seguinte, que as pessoas, isso sempre foi assim, mas hoje cada vez mais os nossos colaboradores, as pessoas que são envolvidas no nosso negócio, elas não aceitam mais uma relação em que diz assim, que a Milena trabalha para vocês. A relação agora comercial a Milena trabalha com vocês. É muito diferente. E se nós, empreendedores, não olharmos para essa sensibilidade dessas relações, dificilmente a gente vai conseguir continuar crescendo, passar por esse momento de transformação. Porque é bem o que está na camiseta de todos nós hoje. Todos nós não, tirei, mas depois eu vou pôr de novo. Né, Li? Ninguém faz nada sozinho. Então, essa relação de que eu sou o dono do negócio e eu estou proporcionando para essas pessoas uma grande oportunidade da vida dessas pessoas, não é bem assim. Porque essas pessoas, elas também dividem conosco o tempo delas, que é o nosso bem mais precioso. Elas poderiam estar em qualquer outra empresa e elas escolhem estar lá, atuando conosco. Então, esse capitalismo consciente, essa liderança consciente, nada mais é que entender qual é a minha utilidade para esses colaboradores. Por que eu estou ali? Sempre que a gente dá treinamento para os nossos clientes, a gente costuma mostrar para eles qual é a responsabilidade que eles têm, né, perante esse desenvolvimento, mas também qual é a missão que Deus deu para eles. É uma missão, quando a gente escolhe empreender ou intraempreender, é uma missão muito grande que a gente tem. Todos chegarão, uns antes, uns depois, todos chegarão. Mas o fato de nós estarmos à frente de algum projeto diz simplesmente uma única questão para a gente, uma única constatação. Que naquele momento nós estamos um pouquinho mais preparados que outras pessoas que estão conosco
e, portanto, nós temos o dever de contribuir, de desenvolver, de capacitar, de ajudar. Eu estava falando com o César ali agora há pouco, e a gente estava falando um pouquinho sobre isso, né, César? Da nossa responsabilidade no desenvolvimento das pessoas que estão ao nosso redor. E isso é liderança consciente. É entender de que forma eu posso contribuir para que esse colaborador também cresça, da mesma forma que eu quero crescer. De que forma que eu posso entender os problemas que ele tem dentro da casa dele. No passado, a gente dizia assim, tinha uma expressão que a gente dizia assim, olha, os colaboradores têm que deixar os problemas lá fora. E a gente falava assim, aqui é para trabalhar, os problemas têm que ficar em casa, a gente dizia. E já naquela época eu pensava assim, gente do céu, os problemas não ficam dentro de uma mochilinha, que a hora que a gente chega na empresa, a gente tira a mochila, põe na árvore, entra, a hora que a gente sai, pega a mochilinha, põe nas costas e vai embora. Eles fazem parte da vida desses colaboradores. E o mínimo que o empresário precisa fazer no desenvolvimento dessa equipe é ouvir com atenção plena, entendendo os reais motivos pelos quais eles não estão desempenhando, não estão entregando, enfim, qualquer que seja o desafio que a gente esteja passando com esses colaboradores. Aí, para ajudar nesse contexto, né, de desenvolvimento humano, que agora que a gente estava começando a se atentar mais para essa questão, dando mais atenção nessa questão, fomos atropelados pela inteligência artificial. Então, a ideia é trazer aqui para vocês um paralelo entre essa continuidade, a importância da continuidade, do cuidar desses colaboradores e não deixar de lado o que já está de forma muito rápida. Estava falando com o Evandro também, do Evandro Shop ali, do quanto essa questão da inteligência artificial, do que está acontecendo no mercado, está acelerada. E se alguém aqui, hoje, ainda não faz uso dessa tecnologia, dessa oportunidade da inteligência artificial, gente, se eu falar inteligência emocional, você já sabe que é artificial. Porque eu troco toda hora. Então, quem não ainda se atentou para isso, agora, hoje, nesse momento, nesse segundo, é o melhor momento para a gente começar a pensar nisso. Já vamos fazendo anotações de como a gente pode levar isso para as nossas empresas. O Lucas, hoje de manhã, falou uma frase que ele, de forma resumida, eu vou falar aqui a ideia, que é em relação ao momento certo para que a gente possa tomar decisões. Lembram? Que ele falou, não tem momento certo. Toda hora é o aqui, o agora, o hoje. Porque se nós formos esperar o melhor momento, a tecnologia X, a pessoa Y que vai chegar e vai tomar conta desses projetos para mim, isso nós vamos passar anos. E daqui a pouco a empresa está perdendo mercado, está caindo o faturamento, está perdendo pessoas numa rotatividade grande e eu não estou entendendo por quê. Então vamos lá. Para falar um pouco sobre essa questão, esse equilíbrio, né, de liderança consciente e a inteligência artificial, um conceito, eu já trouxe um conceito aqui que já está sendo praticado por muitos clientes da Franquear, e eles não trazem isso do nada, né? Eles trazem isso de estudos. Há pouco tempo atrás, de que forma que a gente escolhia alguém para a liderança nas nossas empresas? Pelo conhecimento. Então, as pessoas que conheciam mais, elas tinham mais resultado, conheciam mais, elas tinham oportunidades de seguir no seu plano de carreira, não era isso? Quem conhece mais, eu vou colocar na liderança, porque vai ensinar, vai desenvolver, vai acompanhar. Hoje, e de forma muito rápida, está havendo essa mudança aqui, ó. A liderança, e todos nós aqui somos líderes, né? Então, antes, o fato de nós termos conhecimento já bastava, e resultados, né? Mas quem tinha conhecimento sobre algo já conseguia se manter em posições de liderança no mercado, inclusive com concorrentes. Hoje, se nós não olharmos para isso aqui, ó, a liderança pelo aprendizado, em muito pouco tempo o negócio de vocês vai ser impactado. Eu preciso desenvolver essa capacidade de aprender se eu não tenho. Eu preciso valorizar, parar 1 hora por semana e estudar com os meus colaboradores.
Eu preciso entender que isso faz parte da estratégia do meu negócio, para a saúde do meu negócio, para o crescimento, para a prosperidade, para a sustentabilidade. Infelizmente, quantas e quantas vezes eu não ouço, quando eu falo isso, o empresário falando assim: Milena, você tá louca? Eu não estou tendo tempo nem de... Obrigada. Eu não estou tendo tempo nem de respirar, nem dormir, estou dormindo 5 horas. E olha que eu sei quem que é isso. Né, Dani? Que dirá para 1 hora por semana para desenvolver time. Não é fundamental, é essencial esse tempinho para a gente desenvolver esse time. E nós também estudarmos, porque a liderança ela vai ser por meio desse aprendizado. Olha tudo que está acontecendo, a gente vai falar de algumas coisas aqui. Se eu não tenho essa característica de aprender, de buscar conhecimento, qual a chance de um colaborador meu ter? Tudo bem que às vezes ele já vem com essa característica, mas vamos deixar essa pessoa de lado e vamos pensar naqueles colaboradores que não têm essa característica de buscar conhecimento, de buscar atualização, de dar ideias. Eu preciso inspirar esses colaboradores. E se eu não estudo, se eu não analiso o meu negócio, o meu mercado, né, o meu segmento, não olho para a concorrência, não no intuito de cópia, mas no intuito de reforçar o que para mim é diferencial competitivo, e sim, às vezes, analisar que existe um mercado que o concorrente está explorando e que eu ainda não, existe uma estratégia que ele está trabalhando e que eu ainda não. Eu vou fazer do meu jeito, dentro da minha essência, dentro da minha cultura, dentro das ferramentas que eu tenho para desenvolvimento do meu negócio. Então, esqueçam essa questão de empresário que lidera só pelo conhecimento que tem naquele momento. Nós precisamos nos tornar, para quem ainda não é, líderes que gerem os seus negócios pelo aprendizado. E se tem uma certeza que a gente tem que ter, é essa daqui, ó. Nada será como antes. E quanto mais rápido reconhecer, melhor estará preparado. Eu citei a frase do Lucas e não terminei o raciocínio, que eu sou dessa. Vou voltar lá. Então ele disse assim, que sempre é o melhor momento e tal. É o melhor momento para qualquer tipo de empresa, qualquer tamanho de empresa. Às vezes, o que nós vamos falar aqui, pode ser que passe pela cabeça de alguns assim, mas isso que a Milena está falando é muito fácil implantar na IG, pelo tamanho que ela tem. Às vezes é até mais difícil implantar na IG e mudar esse processo. Nós temos que começar esse processo de entender qual o impacto da inteligência artificial até no meu negócio autônomo. Aliás, se vocês olharem para tudo que a inteligência artificial está proporcionando para os negócios do ponto de vista de produtividade, às vezes o que hoje vocês olham e vocês pensam assim, nossa, seria muito bacana se eu tivesse alguém me ajudando a fazer esses processos aqui. Eu ia ter mais tempo para me dedicar a tal coisa. Muitas dessas coisas que passam pela cabeça de vocês, que seria bom ter alguém ajudando vocês a fazerem, a inteligência artificial já faz. Para empresas autônomas, para microempresas, para pequenas empresas e para grandes empresas. Tudo aqui que a gente tem percebido, acompanhando esses clientes, tudo tem mudado de uma forma muito rápida. Tem clientes que a gente tem reunião semanal. Uma semana as coisas estão de uma forma, eles trazem relatórios, eles trazem análises da empresa. Na semana seguinte, o negócio já mudou tão rápido que eu falo, meu Deus, não consegui acompanhar. Imagina para quem ainda não está olhando, né? Eu vou trazer alguns exemplos práticos já para não ficar muito na teoria, tá? E embora esteja mudando muito rápido, essa inteligência artificial que a gente está tendo contato aqui, ainda nem é a inteligência artificial. Porque a inteligência artificial real, ela pensa sozinha. Ela cria sozinha, sem a necessidade de um comando humano. Então é muito mais potente do que a gente está imaginando. Muito mais intensa do que a gente está imaginando o impacto que isso vai ter para os nossos negócios. Essa revolução, ela vem redesenhando esses contornos da liderança corporativa, por quê? Porque não dá para delegar esse desenho do líder para um outro, principalmente para empresários. Somos nós que temos que ir atrás disso. Somos nós que temos que entender o que é que hoje eu já posso fazer uso dessa inteligência artificial. Já tem muita coisa conectada, né? Mas daqui a muito pouco tempo,
nós teremos uma conexão global com bancos, com fornecedores, com... A Ellen falou aqui bastante sobre como é o nome a Trello, né? Que é a tua inteligência artificial para tomar algumas decisões. Daqui a pouco, tudo que acontece na nossa empresa vai estar interligado. E o fornecedor vai nos proporcionar uma melhor condição de compra a partir deste dashboard que ele olha da minha empresa. Isso já acontece com bancos. O dinheiro é muito mais barato para quem tem um programa social, para quem devolve para a sociedade o que nós recebemos da sociedade, que é outra questão também. Não há mais espaço para empresas que não têm um programa social na sua empresa. E pode ser um negócio pequenininho. A Daphne está aqui comigo, e a Daphne coordena um projeto lá para o que é? É uma fundação, Daphne? Uma instituição, né? Uma instituição chamada Tampinhas que Curam. Essas tampinhas são tampinhas de garrafa. Inclusive, se vocês quiserem deixar depois lá com a Daphne as tampinhas de vocês. É recorde do Mirante. Esses dias eu estava com um cliente e ele foi fazer umas visitas comigo. Nós somos em 3 empresas aqui, né, clientes. E aí, todo lugar que eu vou, o pessoal me dá sacolinha de tampinha. E foi, o que é isso? Todo lugar que você vai, você está carregando sacola de tampinha. Então, eu gosto de dar esse exemplo, porque a gente sempre acha que tem que ser um negócio muito grande, muito impossível, que precisa de muito dinheiro. E não precisa, gente. Não precisa. Então, as tampinhas, elas são arrecadadas. Os colaboradores da franqueária, eles têm uma escala que eles separam as cores dessas tampinhas, porque quando a gente manda por cor separada, eles ganham mais. Vende e o dinheiro é revertido para tratamento de crianças que, infelizmente, passam por câncer. Então, quem não pode juntar uma tampinha hoje em casa? Não é? E não essa consciência, né, quando a gente fala da liderança consciente, passa por isso também. O que eu estou fazendo em prol do meio ambiente? Olha o cenário que a gente passou nesses últimos 15 dias em relação ao nosso clima. Não dá para negar que não é a influência do ser humano que está proporcionando. Claro que tem uma série de outras condições lá que eles apresentaram, mas com certeza tem a nossa influência. E se a gente não tem essa visão dessa liderança consciente do que é pequeno, como é que a gente vai cobrar uma consciência maior do grande, se nem eu faço? Ou será que eu acho que é só o grande que tem essa responsabilidade de dar o passo por mim, né? Então, esse redesenho, com a vinda da inteligência artificial, não é que ele vai mudar. Assim, eu faço hoje um processo, e aí daqui a pouco esse processo vai passar por uma mudança, uma atualização, como já aconteceu em vários momentos da vida da nossa empresa. Não é que vai ter uma mudança, vai ter um rompimento. O que hoje é assim, amanhã não será. O que hoje é de uma determinada forma, amanhã vai ser totalmente diferente. Então, se eu não domino isso, o que pode acontecer com a empresa? Eu não estou querendo colocar pavor aqui, não. É só abrir os olhos de vocês para essa necessidade de integrar os processos da nossa empresa com a inteligência artificial, porque não dá mais para a gente falar que as coisas vão mudar daqui a 3 anos, daqui a 5 anos. Elas vão mudar até o final do ano, até o segundo semestre de 2024. E aí, para entrar mais na parte prática e sair da teoria, né, para a gente entender como é que a gente leva isso para o dia a dia das empresas, eu selecionei aqui 5 principais. Existem muito mais o impacto, né, muitos outros impactos, mas eu selecionei 5 para que a gente possa falar um pouquinho sobre eles. Isso aqui que eu selecionei são situações que os nossos clientes estão vivendo e que vocês vão ver que tem total sinergia com a empresa de vocês também. Pequenas empresas fazem isso daqui, que a gente vai conversar agora. E também fazem assim, um pouquinho hoje, um pouquinho depois. Não é uma transformação global da empresa, agora tudo mudou. É a gente caminhar um pouquinho mais próximo de tudo que está acontecendo. Ainda falando, antes da gente seguir aqui, a liderança consciente, lembrando que
a gente só vai conseguir passar por esse processo de transformação dos negócios se o líder, mais uma vez reforçando, for consciente do papel que ele tem para poder trazer conforto para os colaboradores, segurança para os colaboradores. A gente não, quando começou essa questão mais forte, né? Porque a gente sempre teve inteligência artificial, que agora está mais forte. Mas quando começou a se potencializar e que a gente começou a ver algumas coisinhas em matérias e tal, eu pelo menos ouvi várias pessoas falando assim, meu Deus, o que será dos empregos agora? Meu Deus, como é que vai ser esse segmento? Como é que vai ser o outro segmento? Imagina isso na cabeça de um colaborador. Eu vou dar um exemplo aqui que a gente teve lá na franqueária esses dias, e que mesmo o time que estava estudando esses processos ficou com receio. Eu vou falar do Fred para vocês já, que é da inteligência artificial. Eles acharam que o Fred ia dominar a franqueária. Não é verdade? Agora eles são amigos do Fred. Vamos lá. Então, em relação à automação de processos, né, de que forma que esses impactos da inteligência artificial já trazem resultados para as empresas que estão olhando para isso. Na automatização das tarefas e processos rotineiros e na diminuição e eliminação de funções repetitivas e mecânicas. Então, pensa assim, vai pensando na empresa de vocês. Às vezes aquele relatório, que todo dia eu tenho que olhar para ele, que todo dia eu tenho que ter alguém fazendo, que toda hora eu tenho que olhar para aquele indicador, esse relatório que está passando pela cabeça de vocês, a inteligência artificial já pode fazer. Pensa naquelas pessoas que ficam o dia inteiro pegando informação de um software, passando para outro, fazendo planilhas, fazendo cálculos para te mandar no final do dia, no final da semana, no final do mês, como análise. A inteligência artificial já faz isso para vocês. E, digo mais, faz muito melhor do que vocês têm recebido. Ou do que se vocês e eu também sentássemos para fazer. Muito melhor. Muito melhor. Com precisão, com menos erro humano. E aí, como é que fica para os colaboradores se eu trago esses processos, se eu trago essa questão da inteligência artificial para o meu negócio? Uma outra questão. Essas plataformas, a maioria delas são todas gratuitas. Todas gratuitas. É uma questão de decisão mesmo. De decisão de que eu quero atualizar a minha empresa enquanto é tempo. Quando o colaborador olha para isso daqui, que eu estou automatizando, eu estou dizendo para ele assim, olha, esse relatório você não vai precisar fazer mais não. Um relatório que ele demorava uma semana para fazer. A gente vai ter aqui um robô, e o robô vai entregar para nós. Qual o sentimento desses colaboradores? De insegurança, muita insegurança, medo. E aí que entra a liderança consciente, de dizer para ele, cara, isso é muito bom, vai ser muito bom para a nossa empresa, bom para você, bom para a empresa, bom para mim. Por que é bom? Aí a gente vai falar com os colaboradores e mostra isso daqui para eles, de tudo que eu estou implantando. Quais são os benefícios em trazer essa tecnologia para o nosso negócio? Se nós colocarmos um robô fazendo isso, que você está demorando uma semana para fazer, olha só quais são os benefícios que nós vamos ter. Nós vamos ter uma liberação de inúmeras obrigações operacionais. A gente vai poder fazer muito mais coisas. Nós vamos poder criar, pensar estrategicamente, a gente vai ter mais tempo. Quantas vezes a gente chega no final do dia e fala assim, puxa, eu precisava ter pensado numa ação de marketing, não deu tempo porque eu estou lendo o relatório, ou estou fazendo uma conferência de estoque, ou estou fazendo qualquer outra atividade operacional, repetitiva, que um robô pode fazer. Ainda para os colaboradores, né? Mostrar para eles, olha, a gente vai ter mais tempo, mais energia, a gente vai ter condições de gerenciar a nossa rotina. Quando eu tenho essa sensibilidade de mostrar para o colaborador que isso vai ser bom e qual é o ganho que ele vai ter com isso, porque uma outra coisa é fato. Eu e todos nós aqui, nós só fazemos o que traz resultado para nós mesmos. É inconsciente isso. Se vocês me pedirem para fazer algo e eu não conseguir enxergar um resultado naquilo, eu vou encontrar 1001 desculpa e não vou fazer. Então, por isso que com os colaboradores, nos clientes a gente trabalha muito dessa forma.
a gente começa de trás para frente. Então, a gente diz assim, você quer ter tal coisa, tal coisa, tal coisa? Sim. Então, a gente precisa fazer isso, isso e isso. O que é que vai ficar na cabeça dele? O que ele quer, o resultado que ele quer. Para os clientes que têm empresas, eu sempre pergunto assim, você quer faturar mais X de lucro líquido? Ele, sim. Então, para a gente aumentar o lucro líquido, nós vamos ter que fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então, essa consciência, esse acolhimento, esse carinho, esse acompanhamento, vem dessa liderança consciente. Falei do Fred, a gente faz no nosso dia a dia, a gente vive de reuniões, né? A nossa vida é uma reunião. Então, o que a gente faz nessas reuniões? Atas, relatório de pendências, e aí uma vez por semana nós sentamos, ficamos todo o time, meio período, pensando, buscando ideias do que nós podemos fazer para contribuir para aquele cliente. Existe uma inteligência artificial chamada Fred. Depois eu vou mandar um pack, vou deixar com a Ellen, eu mando no grupo. Esse packzinho tem um monte de ferramentas que os clientes estão usando e de coisas que eu estou falando aqui, para depois vocês testarem. O Fred está lá. O que o Fred faz? Se eu estou numa videoconferência, a gente coloca ele na videoconferência, ele entra, é uma plataforma, né? Ele entra na videoconferência. Se eu estou numa reunião presencial, eu ligo o computador, conecto o Fred. Ele, ao final da reunião, ele identifica o que foi a voz da Milena, o que foi a voz da Daphne, o que foi a voz da Marina, o que foi a voz do Marcelo. Ele identifica. E ele gera a ata. Muito melhor que a minha ata, gente, vocês têm noção. Ele gera a ata perfeita. Não sei se é perfeita, mas melhor que a minha. Muito boa. Aí vocês pensam que é só isso? Ele grava a reunião, gera a ata. Aí ele gera um segundo arquivo, que é um relatório de pendências. Mas esse relatório de pendências, ninguém falou para ele assim, olha, Fred, coloca isso na pendência, coloca aquilo na pendência, que é o que a gente faz sem o Fred. Sem o Fred a gente fazia assim, coloca isso na ata lá embaixo nas pendências para a gente olhar para isso depois. Agora, ele interpreta que aquilo que nós estamos falando é uma pendência e cria uma lista. Tem que fazer isso, 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 isso. E essa interpretação do que tem que fazer é surreal. Ele identifica assim, essa tarefa demora, em média, 2 dias. Ele vai lá e coloca um prazo para que ela seja executada. Não para por aí. Não para por aí. A terceira entrega que ele tem, a quarta, né? Ele dá uma conclusão da reunião. Aí ele diz assim, analisando o seu segmento XYZ, e comparando com as concorrências hoje que nós temos no Brasil, que performam mais ou menos como você, eu sugiro, como inovação para o seu negócio, que você desenvolva tal produto, que você ajuste tal processo, que você demita tal pessoa assim, cargo, né? Ele dá uma... Eu não devia estar falando isso aqui, mas ele dá uma... ele dá uma consultoria para vocês. Uma consultoria. Não é lindo demais? Boa pergunta. O Fred é gratuito até 5 reuniões, mas depois é $25 por usuário. É muito acessível. Agora olha só, Franquear é uma empresa de consultoria, né? Como é que vocês acham que foi quando a gente trouxe o Fred? É o meu inimigo. Meu inimigo. Começou como inimigo, mas hoje ele é o melhor amigo. Sabe por quê? A gente ainda não liberou para os clientes, porque a gente está em teste, então a gente está testando com as reuniões internas. Mas por que eles gostaram? É isso que vocês têm que mostrar para os colaboradores de vocês. Quanto tempo o nosso time perdia fazendo ata? E enquanto estava fazendo ata, ele estava com o pensamento na ata, não na reunião com o cliente. Não na estratégia que ele poderia sugerir. Quanto tempo demorava para fazer uma lista de pendências? E quando lembrava que aquilo era uma pendência, né? Fora a conclusão, né? Fora a conclusão da reunião. Então, analisa essa questão. Tem o Fred, mas tem várias outras. Eu vou colocar lá no pack para vocês. É isso que hoje é importante para o líder. Imediatamente eu fui falar com o time, fiquem tranquilos, isso daqui é para nos ajudar.
é para potencializar a nossa empresa, é para colocar a franquear num outro patamar de entrega, de performance, de produtividade, de assertividade, num outro patamar. Quando eles entenderam isso, aí eles fizeram amizade com o Fred. Vamos lá. A inteligência artificial também para tomadas de decisões. Como é que as empresas estão usando essa inteligência artificial para a tomada de decisão? O volume que essas plataformas podem analisar de dados, ela é imensa. E não é só o dado da minha empresa e da sua empresa, é do mundo inteiro. O mundo inteiro está nessas plataformas. O que é possível com isso? Ela gera, algumas plataformas, ela gera insights preditivos. Ela prevê. E ela trabalha nessa antecipação, nessa prevenção, com coisas que eu faço no meu dia a dia. Ela prevê oportunidades, ela prevê riscos que eu posso correr. Então, para essa tomada de decisão, o que uma dessas plataformas faz? Ela identifica padrões e tendências muito além da análise humana. Em todos os nossos negócios, o que a gente quer? A gente quer entender para que lado o mercado está indo, não é? E para que a gente possa entender isso, não é olhando uma matéria no Instagram que está escrito lá assim, tendências para 2024 e uma relação dessas tendências. Com que profundidade isso é uma tendência para o meu negócio? E as plataformas de inteligência artificial estudam, eu coloco alguns dados ali, estudam o meu negócio e trazem exatamente o que é tendência. Olha, lance essa cor, lance esse prato, traga tal produto. Ele te dá essa visão do que vai vender na empresa de vocês daqui a 1 ano, daqui a 6 meses, daqui a 5 anos, com base no que é tendência hoje. Antever cenários futuros, probabilidades, então com base também nos meus resultados. Isso é um pouco mais comum em softwares, né? Mas ele diz assim, com muito mais assertividade do que se a Milena estivesse fazendo, qual é a probabilidade de resultados da minha empresa e de que forma que eu posso tomar a decisão em cima desses relatórios de probabilidade. Análise de riscos, né, de modo proativo. Então, ele consegue traçar os rumos do negócio com mais assertividade. E para a gente que não tem sócio, para quem tem sócio é mais fácil. A gente tem com quem conversar, a gente considera algumas questões, a gente vira e diz assim, o que você pensa? Mas para quem não tem sócio, empreender é um caminho muito solitário, não é? Haja visto o sucesso de redes de negócios. Aqui nós estamos num ambiente seguro, a gente pode conversar sobre as nossas dores, sobre as nossas dificuldades, e sempre vem uma ideia, uma sugestão que consegue contribuir com o nosso negócio. Então, olhem, do ponto de vista da tomada de decisão, olhem para a inteligência artificial como um conselheiro, um sócio que vai me mostrar alguns caminhos para que eu possa tomar essas decisões. Os nossos clientes, aqui eu trouxe na prática, em que eles estão usando a inteligência artificial. Então, eu peguei a maioria, né, o que eles mais estão utilizando. Eles estão utilizando para isso aqui, para definir estratégias de estoque, com base naqueles cenários. Ah, Milena, mas isso eu também faço pela curva ABC. Você deve fazer para os próximos 15 dias, 20 dias, 30 dias, 60 dias, que é o mais comum. Esses clientes, eles têm previsão de cenários para 1 ano, para 2 anos. Aí pensem assim, se eu sentar com o fornecedor, eu não preciso me comprometer com isso, mas se eu sentar com o fornecedor e apresentar esse relatório de previsão de estoque para ele, qual a chance de eu conseguir ter uma outra negociação comercial de compra com ele? Se eu fizer isso com segurança. Claro que tem fatores que podem interferir nisso, pessoas, mercado e tudo mais, né? Mas o fato é que a gente consegue ter uma previsão mais apurada, mais fidedigna do que vai acontecer, do que pode acontecer com o nosso negócio e, portanto, eu consigo negociar melhor. Eles estão usando a inteligência artificial para precificar. Essa outra plataforma, o que ela faz? Ela analisa os insumos da área que vocês colocarem, que vocês indicarem, e ela traz relatórios e cenários do quanto a gente consegue, esse cálculo de colocar preço no nosso produto, no nosso serviço, que é tão difícil, né, da gente saber isso está certo, está errado, eu posso mais, posso menos, isso está impactando
na minha quantidade de vendas, essa plataforma traz todos esses cenários e diz assim, olha, se você vender por X, você tem essa, claro, resumindo, né, na última linha, você tem essa lucratividade. Se você mudar o preço de um produto, um único produto em 1,50, o que é que acontece com a tua lucratividade lá no final do mês? Olha o poder disso, gente. Para o nosso negócio, né, para estudar esse negócio. E quanto cálculo, quanto levantamento a gente teria que fazer para chegar nessa mesma conclusão, né? Porque ou a gente vai fazer uma conta de papel de pão. Se eu aumentar 1,50, eu vou faturar tanto, e aí sem muita segurança se esse resultado realmente seria dessa forma. Reduzir perdas, estão usando muito também, porque aí vai para o processo de compra. Muitos clientes, quem está, aquele cargo do departamento de compras, que tem X pessoas lá, trabalhando na probabilidade, fazendo as análises de compra, tem muita gente já transferindo essas atividades de humanos para a inteligência artificial. E aí, claro, quem estava fazendo essa atividade, nós como líderes conscientes, vamos desenvolver para eles fazerem outras atividades. Evitar rupturas de produto, que é aquela questão assim, quando o cliente chega lá na empresa procurando um determinado produto e eu não tenho. Cara, o cliente foi comprar. Não é uma dor no coração a gente falar que não tem, porque a gente viu que ele foi comprar. E às vezes a gente não consegue olhar para isso o tempo todo, né? E, consequentemente, tudo que está aqui atrás, aumentar a margem de lucro. Bom, sobre experiência personalizada do cliente, o que é que essas empresas estão utilizando? Em que elas estão utilizando a inteligência artificial? Cada vez mais a inteligência artificial, ela estuda isso aqui, ó, comportamentos e preferências. Comportamentos e preferências. O fato de nós sabermos o que o nosso cliente quer comprar é ouro, porque se eu sei o que o meu público-alvo quer exatamente comprar, eu posso preparar a minha empresa para oferecer esse produto. Inteligência artificial, com essas determinadas plataformas, estão fazendo isso. Com essa análise, eu consigo atender as necessidades individuais de cada cliente. Então, ele entra na minha empresa, ele vê um produto que faz sentido para ele. Ou alguém entra em contato para oferecer um produto e faz sentido para ele. Porque eu analisei antes o perfil desse público-alvo, eu trabalhei em marketing, para que o marketing traga essas pessoas de acordo com essas características. Eu trouxe duas marcas aqui, que já trabalham há muitos anos, se não nasceram com a inteligência artificial, que é a Amazon e a Netflix. E o fato delas utilizarem a inteligência artificial, o que fez com essas empresas, né? O que proporcionou para essas empresas, grandes impérios, a Amazon com as recomendações, né? A gente entra na Amazon e ele já vem, isso daqui é para você, eu não sei qual a expressão correta lá, mas ele traz as recomendações, as sugestões de compra. Quando a gente bate o olho naquilo, tem muito a ver com a gente. Então, a probabilidade de acontecer uma compra é muito grande, porque eu não estou olhando para coisas que não faz sentido para mim. Eu quero aquilo, eu gosto daquilo. Mesma coisa a Netflix com os conteúdos personalizados e tantas outras plataformas. Aliás, o fato de eu falar tantas outras plataformas traz uma outra reflexão. Quantos marketplaces nós temos hoje no mundo? E por que esse boom aconteceu com a Amazon e mais uns 3, 4, 5? Apenas. Quantas plataformas de streaming nós temos? E por que esse boom gigantesco com a Netflix? Porque eles souberam dar atenção para a questão, para essa resposta aqui, ó, para essa resposta de comportamento e de preferências. E trabalhou isso na comunicação com seus consumidores. Ainda sobre experiência personalizada do cliente, a Alexa, a Siri, quem é que nunca usou essas tecnologias para psicólogo até, fazendo perguntas e conversando, né? Eu faço um monte disso, gente, parece louca. Eu falo assim, o que você faria se tá usando? Você vai vir. Quando eu tô sozinha, vou conversando. Aí, vocês já tentaram falar palavrão para elas? Nossa, bicho pega. Fala palavrão. Eu deixei a Lu aqui do Magazine Luiza, só para ilustrar,
que foi uma das primeiras iniciativas de inteligência artificial para comunicação com o público, com o consumidor que nós tivemos. Há muito, muito tempo atrás. Os chatbots, né? Bom, e como motor de inovação, caminhando para o final, de que forma a inteligência artificial também tem sido utilizada para essa questão da inovação. O quanto é difícil para mim, não sei para vocês, difícil para mim pensar em inovação para a nossa empresa. Pensar em coisas novas, pensar em oportunidades é muito difícil. E a inteligência artificial, com base nessas informações, ela antecipa essas demandas dos consumidores. Ela mostra o que é dor desses consumidores no segmento em que nós estamos. Então, quando eu olho para aquelas dores, eu penso assim, puxa, eu vou criar algo para atender essa dor, para solucionar essa dor. E, com isso, eu consigo permitir o desenvolvimento de novos produtos, novos serviços e modelos de negócios muito inovadores. Foi isso que aconteceu com diversos... A gente viu nascendo alguns negócios há um tempo atrás, Uber, Airbnb, e aí demorava muito, né, para vir. Demorava muito assim. Tinha um certo tempo para a gente ver um outro se despontando no mercado. Depois vocês vão me dizer com que velocidade essas coisas vão começar a acontecer de agora para frente. Porque todos nós aqui podemos utilizar a inteligência artificial para inovar no nosso negócio, seja lá o que for que eu venda. Setores como saúde, mobilidade, finanças, comunicação, eles já olham muito para essas plataformas que trazem respostas, né? Então, as montadoras de carro, com os carros autônomos. Claro que aqui a gente está falando de investimentos maiores, mas faça um exercício de olhar para o negócio de vocês. As plataformas de transporte, o Uber, as fintechs. Gente, há muito pouco tempo atrás, para que a população parte da população pudesse ter uma conta no banco, era um parto. Ninguém dava crédito, era muito difícil. Quantas e quantas pessoas estavam fora, não é? Dessas oportunidades de, pelo menos, ter uma conta bancária para fazer uma transação comercial. E hoje, com as fintechs? A democratização desse acesso. Então, olhem para essas empresas como inspiração e essas ideias, essas probabilidades, essas análises, principalmente na área de startups, eu gosto muito, hoje estou um pouquinho afastada, mas sempre olhei muito para a área de startup para poder ajudar a pensar de uma forma mais acelerada, com inovação e olhando para os negócios tradicionais. É um exercício que a gente tem que fazer. Olhar para essas fintechs, o que eles estão entregando, como exemplo, né? Ou as plataformas de transporte, as montadoras de carro, e no meu negócio, o que eu posso proporcionar de inovação e de crescimento a partir da informação que essas plataformas me dão. Também na área de saúde, grandes desenvolvimentos. Olha o quanto a gente vê acelerado, para quem é da área, a gente tem 26% dos nossos clientes estão na área de saúde. E isso é mais fácil para a gente ver isso, né, dentro desses negócios da área de saúde. Acelerou de uma tal forma, graças a Deus, a análise de novos medicamentos e principalmente medicamentos não alopáticos, medicamentos naturais. Porque daqui a muito pouco tempo, esse impacto dos medicamentos alopáticos na nossa saúde, aliás, já está acontecendo isso, né? Não sei quem é da área de saúde aqui, mas tem muitas patologias que a gente trata com outras terapias, graças também a essa quantidade de informações e de análises que plataformas, claro, pesquisadores, né, o ser humano sempre ali, mas que essas plataformas conseguem proporcionar para acelerar todo esse processo de análise. Então, com isso tudo, gera-se espaço para novos e inovadores negócios. E, por fim, ainda sobre a inteligência artificial, os desafios que ela traz, os desafios éticos e o equilíbrio humano, que é tão necessário, né, que é o que a gente está falando aqui nesse momento. Esses desafios éticos é o seguinte: o que pode e o que não pode? Até onde eu posso ir? O que é certo e o que é errado? Eu disponibilizar. Existem algumas leis já
que está tentando coibir certas situações, como a LGPD. Mas quando a gente entra nesse universo global, dado as diferenças de pessoas, os princípios, os valores, o negócio pode dar muito bom ou ele pode dar muito ruim, não é? Muito ruim. Estava falando com o Evandro também sobre isso, né, Evandro? Assustador, tem algumas coisas que a gente olha, é assustador. Então, qual a nossa contribuição para esse momento? Termos uma liderança consciente, fazermos com que os nossos colaboradores, pelo menos, as pessoas que estão ao nosso redor, façam certo. Até porque, em todo o mundo, tem muito mais pessoas fazendo certo do que errado, senão nós já não estaríamos aqui, né? É só contribuir para isso. Então, esses desafios éticos e esse equilíbrio humano nos traz algumas reflexões reais, que é assim: a automação do trabalho pode gerar desemprego em massa, e pode mesmo, tá? Pode mesmo. Se não for adequada a transição e capacitação da força de trabalho. De quem é esse papel? Do líder consciente, consciente da responsabilidade que ele tem. Diante desse contexto, a liderança atual, né, a liderança de hoje, a contemporânea, nós aqui, todos nós, temos que desenvolver essas habilidades humanas essenciais, como compaixão, discernimento ético, informação, treinamento, capacitação e a responsabilidade social, que nós já falamos aqui hoje. As pessoas não se atentam a isso, nós precisamos mostrar essa responsabilidade social. Então, os líderes, eles precisam orientar o uso da inteligência artificial na capacitação dessas pessoas e não substituir quem tem dificuldade com isso. É sentar do lado e falar: cara, você está aqui comigo, você sempre esteve, é desafiador para mim também, mas nós vamos fazer isso juntos, vamos estudar, vamos entender de que forma que a gente vai conseguir colocar o nosso negócio nesse cenário. E devem preservar o que há de essencialmente humano nessas organizações. Porque a inteligência artificial, ela vai substituir muitas coisas repetitivas, como a gente falou, mas nunca o relacionamento, o sentimento, a presença, né? Nunca isso. E os colaboradores precisam saber disso. Portanto, equilibrar o imenso potencial da AI com sensibilidade humanista, da inteligência artificial, com sensibilidade humanista é essencial. Não há como a gente passar sem a gente desenvolver pessoas para continuar se relacionando com as pessoas. Porque aí também não adianta a gente trazer tudo que é de tecnologia, de inteligência artificial para o nosso negócio e não cuidarmos desse atendimento, da experiência do cliente, do carinho, da atenção. A gente vai cair em faturamento da mesma forma. Essa, então, é a fronteira decisiva que determinará o legado dos líderes na era da inteligência artificial. É estar próximo dessas pessoas, desenvolver essas pessoas, pegar na mão dessas pessoas para que a gente possa ir juntos. Eu vou passar um vídeo para vocês agora, que resume isso que nós falamos aqui, e traz essa mensagem, reforçar um pouco mais, em algo que talvez eu tenha esquecido de comentar aqui com vocês, da importância desse nosso lado humano, acompanhando os colaboradores e preparando a nossa empresa para essas transformações. No mundo em constante evolução, dois pilares fundamentais ganham destaque: a inteligência emocional e a inteligência artificial. Enquanto a inteligência artificial nos surpreende com suas capacidades técnicas e avanços tecnológicos, a inteligência emocional nos lembra da essência humana que nos conecta. A inteligência emocional é a chave que nos permite compreender, gerenciar e utilizar nossas emoções de maneira saudável e construtiva. Ela nos capacita a navegar pelas águas turbulentas da vida com equilíbrio e compreensão. Em um mundo dominado por máquinas inteligentes, a verdadeira inteligência reside na capacidade de nos conectarmos uns com os outros em um nível mais profundo. Ao abraçarmos a inteligência emocional, não apenas fortalecemos nossos relacionamentos,
mas também nos tornamos líderes mais empáticos e seres humanos mais completos. A capacidade de entender nossos próprios sentimentos e os sentimentos dos outros nos permite forjar conexões genuínas e significativas, transcendendo as barreiras da tecnologia. A inteligência artificial, por outro lado, nos desafia a expandir os limites do conhecimento e da criatividade. Ela nos oferece ferramentas para resolver problemas complexos e alcançar feitos que antes eram inimagináveis. No entanto, é crucial lembrar que, no centro de tudo isso, permanece a centelha da inteligência emocional que nos torna humanos. Em um mundo onde as máquinas estão cada vez mais presentes, a verdadeira revolução ocorre quando combinamos a inteligência artificial com a inteligência emocional. Essa simbiose nos permite abraçar a tecnologia sem perder nossa humanidade. Assim, podemos construir um futuro onde o progresso tecnológico coexista harmoniosamente com a compaixão, a empatia e o amor. Portanto, avancemos com determinação, abraçando tanto a excelência técnica da inteligência artificial quanto a profundeza emocional da inteligência emocional. Juntos, esses dois pilares nos capacitam a moldar um mundo onde a inovação se une ao coração, onde a tecnologia serve como uma extensão de nossa compreensão e onde cada passo adiante é impulsionado pelo desejo de melhorar a vida de todos. Eu sou uma voz 100% feita através de inteligência artificial, clonada a partir da frequência vocal de Nando Pinheiro, conhecido como a voz da motivação. Mas só mesmo a voz original do Nando pode falar isso. Ok, então deixa pra mim. Eu não vou deixar você desistir dos seus sonhos. Lindo, né? Muito lindo. Eu fiz questão de passar esse vídeo porque eu acho que ele traz essa mensagem que eu tentei passar, desse equilíbrio tão necessário. E eu sabia que eu tinha esquecido de falar alguma coisa assistindo o vídeo. A questão da inteligência emocional. É necessário em qualquer cenário, mas cada vez mais as pessoas, né, nós estamos ficando doentes, porque a gente não cuida das nossas saúdes, né, de todas as nossas saúdes. E a importância dessa liderança consciente também é proporcionar para os colaboradores essa consciência do quanto eles precisam cuidar dessa saúde emocional, porque tudo parte de dentro para fora, né? Tudo é de dentro para fora. Eu encerro, então, com esse pensamento, que eu vou pedir licença para vocês para a gente ler, que eu fiz com base nesse momento que nós estamos aqui, conversando sobre essas questões. Seu imenso potencial somente se materializará por meio de uma liderança com responsabilidade, ética e humanismo. Os líderes visionários são aqueles que abraçam a inteligência artificial como ferramenta para capacitar pessoas, romper barreiras e conduzir suas organizações a um futuro mais promissor e inclusivo. Esses serão os líderes lembrados por transformar vidas e inspirar as próximas gerações. A oportunidade que nós estamos tendo aqui, nesse mundo, nesse momento, todos nós, ela nunca existiu. Então, que eu e vocês também possamos aproveitar isso da melhor maneira. Eu agradeço muito a atenção de vocês.